Fala, galera! Olha, de todas as listas de melhores que eu já publiquei aqui no canal, esta possivelmente foi a que me deu mais trabalho. Nem tanto para selecionar os 7 colocados, na minha opinião, mas para decidir qual deles deveria ficar em primeiro lugar. Aqui estão os 7 melhores filmes de terror de 2024. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. O segundo semestre salvou a safra 2024 de filmes de terror. O ano começou nada promissor para o gênero, mas, felizmente, a partir de julho, o nível de qualidade melhorou substancialmente. E por ter tantas produções acima da média, montar este ranking foi um grande desafio. Inaugurando a lista na 7ª colocação, Longlegs, Vínculo Mortal, um dos filmes mais insensados do ano, que contou com uma pesada campanha de marketing não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Ambientado nos anos 90, o enredo acompanha a agente do FBI, Lee Harker, encarregada de investigar uma série de crimes misteriosos onde famílias inteiras foram mortas. Além de encontrar vestígios de práticas ocultistas, a agente Harker descobre também que existe uma conexão pessoal entre ela e os trágicos eventos. À medida que a história avança e as explicações vão surgindo, elenco e direção entregam um ótimo trabalho, mantendo o público interessado. No entanto, o universo sugerido pelo roteiro parece ser mais vasto do que aquilo que foi realmente explorado. O diretor Oz Perkins fez aqui não um filme para o grande público, mas para quem tem costume e gosta de assistir filmes sobre ocultismo e bruxaria. Muita coisa fica no ar sem explicação. Nicolas Cage, interpretando o personagem título debaixo de uma pesada maquiagem, está bizarro ao extremo e, apesar do pouco tempo de tela, rouba todas as cenas em que aparece. Longlegs não é o filme mais assustador da década, como afirmava sua campanha de marketing, mas oferece uma experiência cinematográfica atmosférica e envolvente. Sucesso de bilheteria na Coreia do Sul, seu país de origem, Exuma é um horror sobrenatural cheio de misticismo, atmosférico do princípio ao fim. A trama acompanha 2 xamãs especializados em rituais de proteção espiritual que são chamados por uma família rica para salvar o herdeiro recém-nascido, atormentado por uma estranha doença. Ao que tudo indica, o bebê sofre com uma maldição e a solução seria mover de lugar o caixão de um antigo patriarca ou então cremá-lo. Embora relutantes, os xamãs, seduzidos pela gorda proposta financeira, topam a empreitada e, ao lado de um geomante e um agente funerário, realizam a exumação. Porém, algo inesperado acontece e um espírito vingativo é libertado. Além da tradição coreana no que diz respeito à religiosidade e o folclore daquele país, Exuma, nas entrelinhas, também trata de questões históricas sensíveis, como o colonialismo e a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Por causa da sua duração excessiva, que tenta dar conta de várias subtramas, o longa-metragem perde fôlego em seu 3º ato, mas consegue segurar a atmosfera de tensão até o desfecho. Uma obra visualmente impactante, com momentos genuinamente assustadores de gelar a espinha. Ocupando o 5º lugar, Pisque 2 vezes, Blink Twice, uma das grandes surpresas do ano. Lançado sem alarde e quase nenhuma campanha publicitária, Blink Twice é um thriller psicológico intrigante e provocador que lembra Corra, do Jordan Peele. A trama acompanha Frida, uma garçonete que é convidada por um bilionário high-tech para passar um final de semana em sua ilha particular junto com outros convidados, empresários, amigos dele, modelos e atrizes. A ilha é um pedaço do paraíso
e a estadia perfeita demais para não ter algo estranho acontecendo ali. Todos os dias, Frida acorda cheia de machucados pelo corpo, sem se lembrar do que aconteceu. Então, com certeza, há mesmo algo de muito errado ocorrendo naquele lugar. A moça decide investigar, colocando sua vida em risco. Pisque Duas Vezes é uma obra enervante, cuja atmosfera de tensão só faz aumentar à medida que a história avança. Culpa da montagem, que equilibra com maestria cenas de felicidade com momentos de um suspense sufocante. Quando chega o terceiro ato e as peças finalmente se encaixam, a conclusão é de arrepiar. Questões raciais, de gênero e dinâmicas de poder são tratadas de forma perturbadora, mas nunca de maneira gratuita, a ponto de comprometer a narrativa. Um filmaço, surpreendente, imprevisível e chocante. Imagine aí se o Capiroto pudesse comparecer a um programa de TV, um talk show ao vivo. Essa é a premissa de Entrevista com o Demônio, Late Night with the Devil, um interessante found footage sobre possessão demoníaca. A trama gira em torno de Jack DeRoy, um apresentador de TV que, apesar do relativo sucesso do seu programa de entrevistas, nunca foi líder de audiência. Determinado a mudar isso, ele convida para um especial de Halloween uma adolescente de 13 anos, ex-adoradora do Mão Peluda, a única sobrevivente de uma tragédia ocorrida num culto satânico. Com a garota no palco, o clima esquenta, e esquenta muito, a ponto do capeta se sentir em casa. Temos aqui várias sacadas geniais, além de uma excelente ambientação nos anos 70. A atmosfera da década setentista é quase palpável. Já os efeitos visuais são bem discretos. Quando o demônio dá o ar da graça, ou melhor, da desgraça, a sua presença corpórea não é tão assustadora assim. Mas isso atrapalha pouco, visto que o roteiro é bem construído, a gente se envolve, se interessa por aquele programa de TV e por aqueles personagens. Para quem curte found footage e achava que o subgênero estava desgastado, vai se surpreender com Late Night with the Devil. Chegando em terceiro, o francês Le Mujardin, The Soul Eater, o título internacional, longa-metragem da dupla Alexandre Bustillo e Julien Maury, os mesmos diretores de A Invasora, que eu já comentei aqui no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta. A história se desenrola na pequena vila de Roquenoir, localizada nos Alpes franceses, que tem sua tranquilidade abalada por um terrível assassinato. Dois investigadores acreditam que o crime pode estar ligado a uma série de desaparecimentos de crianças da região, porém o caso toma rumos sombrios quando o Devorador de Almas, uma figura lendária, entra na jogada. The Soul Eater está mais para um thriller policial gótico do que o terror sobrenatural que o seu título sugere. Embora brinque com elementos do gênero, o longa-metragem tira pouco os pés do chão. A mitologia do personagem título é bem construída, a investigação envolvente, com algumas reviravoltas, e o plot twist inesperado. Temos aqui uma obra elegante, com personalidade, que não segue a cartilha tradicional dos filmes de serial killer e, justamente por isso, consegue entregar um resultado atmosférico e surpreendente. Uma obra intrigante que desafia convenções, misturando suspense, romance, ação e terror. Assim é Strange Darling, ou melhor, Desconhecidos, o título que o filme recebeu no Brasil. Dividido em 6 capítulos, o longa-metragem, supostamente inspirado na história real de um serial killer americano que cometeu diversos crimes entre 2018 e 2020, é narrado de maneira não linear, semelhante a Pulp Fiction e Kill Bill. Por falar nisso, a influência tarantinesca se manifesta também através dos diálogos afiados e nas pausas cuidadosamente coreografadas que criam um contraste interessante
entre os momentos de calmaria e de violência explosiva. Uma mulher ferida luta desesperadamente para escapar de um predador implacável que a persegue pelas florestas do Oregon. Essa história relativamente simples é contada de maneira bastante criativa. O jogo de gato e rato entre os protagonistas reserva muitas surpresas e emoções. Impossível não se surpreender com as mudanças drásticas que ocorrem à medida que novas informações são reveladas. As reviravoltas chamam a atenção, mas a engenhosidade do filme reside mesmo na sua capacidade de manipular a narrativa e, consequentemente, as nossas expectativas. Uma obra onde tudo funciona em sintonia. A direção, a fotografia, a montagem, o elenco. Strange Darling é uma experiência cinematográfica fascinante e memorável. Antes de apresentar o primeiro colocado, e eu tenho certeza que você já sabe qual é, deixa eu citar alguns filmes que foram considerados para este top 7, mas acabaram perdendo seus lugares e saindo da lista. Começando por Brahma Yugan, uma produção da Índia rodada em preto e branco que explora de maneira audaciosa o folclore daquele país. Você Nunca Me Encontrará, suspense ambientado 99% do tempo em um único cenário, sustentado por dois atores talentosos numa situação que brinca com as nossas expectativas. Oddity, Objetos Obscuros, terror sobrenatural irlandês, o filme que mais entrou e saiu da lista. Apesar de gostar muito, a sensação que ele me passa é a de um episódio de um programa de TV que não pode ultrapassar determinados limites. O Banho do Diabo, folk horror austríaco dos mesmos diretores de Boa Noite, Mamãe. Um thriller psicológico intenso, cujo maior inimigo é a sua duração. E fechando a turma dos quase, Abraço de Mãe, longa-metragem made in Brazil, o horror cósmico geriátrico da Netflix. E no primeiríssimo lugar da lista, A Substância, The Substance, horror corporal ousado, cínico e visualmente provocante sobre a obsessão pela juventude. A tal substância do título é uma droga experimental que promete aos seus usuários versões melhoradas de seus corpos. Entenda por melhorada, jovem, saudável e atraente. Desesperada após perder o emprego num popular programa de TV, uma atriz cinquentona, vivida pela Demi Moore, decide usar a substância, trazendo consequências desastrosas para a sua vida. The Substance é um filme perfeito, mas eu vi muita gente reclamando do terceiro ato, chamando de exagerado, porque o filme abraça o gore com força em seu desfecho. Já eu entendo que esse exagero todo era necessário para mostrar o quão catastrófico pode ser o desejo obsessivo por aceitação e reconhecimento, algo capaz de fazer as pessoas perder o controle de suas vidas. Quem assistiu à 4ª edição do Grande Prêmio dos Horrores no canal do meu amigo Otávio Gá, me viu dizer o quanto eu estava indeciso, balançado entre Strange Darling e A Substância. Strange Darling tem suas qualidades, porém, o longa-metragem escrito e dirigido pela francesa Coralie Farjat merece o lugar mais alto do pódio, por tudo que ele representa, não só enquanto crítica ao etarismo, crítica à indústria da juventude e da beleza, mas também pela maneira excepcional como foi realizado. A Substância é uma experiência cinematográfica intensa, uma obra que será lembrada por muito tempo. E aí, curtiu a lista? Concorda com o meu ranking? Por acaso deixei de fora algum filme relevante? As sequências Alien Romulus e Sorria 2, que eu vi muita gente elogiando, achei marromenos e não cheguei nem a considerá-las para a lista. Se você assistiu outros longas-metragens que merecem destaque, mereciam estar aqui, por favor, coloque o nome deles no campo de comentários, ok? Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau!
e até a próxima!